irmãos, porque a hora já foi embora, em nome de Jesus, amém? Queridos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero ler o texto, abre sua Bíblia, Esdras capítulo 8, verso 21. Quero lhes falar sobre a geração do recomeço. Enquanto vocês encontram, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar transmitindo a palavra de Deus. Esse texto foi o primeiro texto que eu li enquanto eu preguei num culto de consagração da congregação do bairro Bandeirantes. A minha primeira convocação para ler, para pregar a palavra de Deus em uma consagração foi nesse texto. Tem pessoas que dizem que a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu lhes digo algo diferente. O que acontece na nossa vida é que a cada dia Deus nos leva a uma profundidade maior da palavra, que é a mesma. Amém? Agradeço a Deus pela vida das pioneiras de oração, minha mãe missionária, a missionária Solange Otília, nosso ministro Ronaldo, os demais irmãos que aqui estão presentes. E assim está escrita a palavra de Deus. Então, junto ao rio Ahava, anunciei um jejum para nos humilharmos na presença de nosso Deus e lhes pedíamos uma viagem segura para nós, nossos filhos e nossos bens. Podeis tornar aos vossos assentos. Eu vou ter que lutar contra a hora. Jesus, faça um pedido ao Senhor: saca-me da aljava, usa-me como flecha e segura a hora, por gentileza. Queridos, permitam-me mencionar a história, e eu preciso entrelaçar a história com a proposta temática. Quando nós analisamos os livros históricos, nós percebemos três coisas, e à medida que eu vou falando, deixem que o Espírito lhes envolva na mensagem, para que vocês possam contemplar que mera semelhança não é coincidência. Diga comigo assim: corrupção, esfriamento e apostasia. Quando a corrupção começa a florescer, Deus toma os filhos de Corá mediante ao povo de Israel, mediante ao povo de Jerusalém, e eles começam a fazer uma composição, e eles começam a profetizar cantando. O Salmo de número 42, o verso 7, eles começam a profetizar cantando que um abismo puxa outro abismo. E nas entrelinhas dessa composição, enquanto um deles se apresenta diante do templo com esse cântico, eu imagino Deus, Ele falando uma mensagem para o povo: fujam da corrupção, porque a corrupção esfria até você abandonar a fé. Diga para quem está ao teu lado: quando você se deparar com a corrupção, entra não. O povo entrou, e olha o resultado. Abre a sua Bíblia, Salmo de número 42, verso 4. Quando o povo de Israel, quando o povo de Jerusalém se deparou com uma coisa chamada corrupção, que acontecia de modo geral, o povo entra. Salmo 42, verso 4, vocês vão ler no 3, 1, 2, 3. Os porteiros eram compositores, e por causa do florescimento, do afloramento da corrupção, o povo começou a abandonar o templo.
de ir no templo para adorar a Deus. E esses compositores, eles eram descendentes de um homem que se corrompeu no passado, mas mesmo em meio à corrupção aflorada que vivia Jerusalém, que vivia o povo de Israel, eles tinham posicionamento. Pode até ter tido relato de corrupção perto de mim, mas eu não me corrompo. E o primeiro requisito para ser da geração do recomeço, posicionamento. Diga para essa pessoa ao teu lado: crente posicionado não se corrompe. O povo se deparava com coisas que não estava aprovada por Deus na lei, mas ao invés de afastar, ao invés de recuar, ao invés de não ceder, o povo mergulhava. Era fácil saber quem estava fora da posição. Eu estou pregando para crente aqui, quem fazia isso na época era crente. Era fácil saber quem estava fora da posição. Começa a diminuir a frequência de ir no templo para adorar a Deus. Começa a ser vencido pelas coisas que as nações ao redor faziam. A prioridade não é mais oferecer sacrifício e queimar incenso. Vou sintetizar para vocês entenderem, vou falar simples para vocês entenderem. A consagração e a oração diminuiu, a corrupção de forma silenciosa, de forma sutil, que acontecia fora do templo, levava esses crentes para um abismo chamado esfriamento. E a alma dos porteiros compositores, pode ler o Salmo 42, eles compõem: porque está batido a minha alma. Porque eles tinham o posicionamento, e quem tem posicionamento é diferente. Diga para essa pessoa do lado assim: se você se deparar com alguém assim, que parou de vir no culto, que não oferta mais, que não oferece sacrifício mais, que não consagra mais, diga para ela: eu vou orar para Deus te colocar sede de novo, de entrar diante dele. O povo não percebeu que estava se perdendo. Os crentes não perceberam que estavam se perdendo. O rei se corrompia, o povo se corrompia. O ápice de tudo era quando os sacerdotes, os responsáveis de conduzir o povo a Deus, eles se corrompiam também. Se o sacerdote se corrompeu, o que será do povo? Se o sacerdote parar de vir no templo para oferecer sacrifício, se o sacerdote parar de vir no templo para queimar incenso, o que será do povo? E quando aumenta o nível de corrupção, Deus levantava um profeta, mas todos desprezavam. E mediante esse caos, Deus trabalhava para levantar remanescentes. Ele começa a olhar para a monarquia. O que é isso? A dinastia, os reis do povo de Israel, do povo de Jerusalém, do povo de Judá. E a monarquia estava corrompida. Mas mesmo assim, Deus ele não desiste, e ele levanta em meio a uma monarquia corrompida, principalmente em Judá. Ele levanta Ezequias, ele levanta Asa, ele levanta Josias, ele levanta Josafá. Diga para quem está ao seu lado: não importa se existe corrupção, Deus quer contar contigo para fazer a diferença. Deus olha para a monarquia corrompida, e o trabalho de Deus é levantar um remanescente para fazer a diferença. Não importa se existe corrupção, o que tem que ter é alguém na disposição de Deus
Deus para fazer a diferença. O segundo requisito para ser a geração do recomeço, diga comigo assim: fazer a diferença. A corrupção trabalha com impactos contagiantes. As pessoas observavam que não tinha punição imediata. Eu vou falar de forma simples para vocês entenderem. Aumentava-se o nível e aumentava-se a estatística dos chamados Cristo em casa, dos chamados crente em casa, crente de live, crente que se acomodava, crente que desanimava. Amados, enquanto isso acontece, as pessoas observavam e elas começam a esquecer que existe um cálice que é enchido, mas enchido com o que, pregador? Enchido com a ira de Deus. Quem começa a abandonar o posto, quem abandona chamado, quem para de fazer a diferença, uma hora o cálice vai transbordar. Diga para essa pessoa enquanto transbordar. Era bonito, era bom. Fazer as coisas corruptas, as escondidas. Sacerdote que foi chamado para fazer a diferença. Você acha mesmo que começa a abandonar o templo por qualquer motivo? E acontecia um problema. Um problema crônico. Quem via essas coisas erradas acontecer, ao invés de protestar, mas protestar como pregador, com ações certas, com posicionamento certo, ao invés de puxar a responsabilidade para si e fazer a diferença, essas pessoas simplesmente desanimavam. Problema crônico entre gerações. Nos que são chamados Cristo em casa, nos que são chamados para cultuar somente em live, quantas dessas pessoas têm a chave do recomeço nas suas mãos e estão paradas por causa da corrupção? Tem crente que já foi compromissado com a verdade, tem crente que já defendeu a verdade com excelência, mas por causa da corrupção, ao invés de puxar a responsabilidade e continuar fazendo a diferença, simplesmente parou. Diga para essa pessoa do teu lado: a corrupção tem que despertar em você o objetivo de fazer a diferença. Deus, Ele me separou, Deus, Ele me reservou, enquanto eu recebi a revelação dEle, e eu venho diante de vós com uma palavra profética. Deus, Ele vai começar a trazer de novo as pessoas que se afastaram por causa do escândalo. Ministérios parados serão renovados. Tem uma safra nova sendo preparada, tem uma safra nova sendo preparada. Eu parabenizo cada um de vocês que estão aqui num culto de guerra, um culto de círculo de oração. Isso significa que tu tem sede. Eu sinto Deus aqui, que tu tem fome. A safra está sendo preparada. Prepara o inferno, a safra está sendo preparada. Quando analisamos a história, Jesus segura a hora. Por várias vezes Deus procurou recomeçar. Mas diga comigo assim: a corrupção reinava. Israel rachado. O Império Assírio leva 10 tribos cativas em 722 a.C. E
Deus continua tentando com Judá. Deus começa a demonstrar a graça, a manifestar a graça para com Judá. A dinastia de Davi que ele fez, uma promessa para Davi que não voltaria sucessor de Davi em cima do trono. Deus, ele continua tentando. Mais ou menos 150 anos. E Deus falando através de profetas, mas diga comigo assim, a corrupção reinava. E é quando Deus chama alguém que tinha tudo para ser um sacerdote e diz: antes que eu fosse formado no ventre eu te conheci, na madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Enquanto Deus faz essa convocação, nas entrelinhas eu imagino Deus falando: Jeremias, você nem calculava que seria profeta, eu preciso recomeçar e tu vai me ajudar. Quantos de nós nem imaginaríamos que no ano de 2026 estaríamos aqui no altar, na mesa de oração? Mas é porque Deus tem recomeço, e vai ser através da nossa vida, vai ser através da nossa vida. Jeremias tremeu. Não foi qualquer convocação. E o terceiro requisito para ser da geração do recomeço: temer e tremer diante da convocação. Quanto mais temor e tremor, mais reconhecimento de dependência de Deus. Jeremias escuta a convocação de Deus e diz: Deus, eu não posso. E Deus vira para Jeremias de novo: pega na mão desse crente do seu lado. Tu vai representar Deus falando na terra para essa pessoa. Jeremias recebe a convocação e diz: Deus, eu não posso. Olha para esse crente ao teu lado e diga: comigo tu pode, comigo tu pode, comigo tu pode. E essa foi a resposta de Deus. Diga para essa pessoa: tu foi chamado, não teme não. Quem te chamou garante, quem te chamou garante. O diabo perdeu. Missionária Solange Otília, não vai ter entrega de carteirinha, não vai ter renúncia de função. Quem está afastado, Deus vai trazer de novo. Deus, ele vai trazer de novo. Me ajuda a pregar. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: ô diferente. Chacoalha essa pessoa para ver se ela está dormindo, está acordada. Fala para essa pessoa: Senhor, diferente. Tu não vai parar. Não vai parar, hein? Jeremias amava Jerusalém. E ele é tomado. Olha o que acontece com Jeremias. Ele é tomado pelo sentimento de acreditar na transformação do povo. Diga comigo assim: ele tinha esperança. O quarto requisito para ser integrante da geração do recomeço: não perder a esperança. Porque se você não redefine a esperança de que através do seu chamado Deus ele vai transformar alguém, quando você se deparar com as tentativas falhadas, você vai ser tentado a desistir. Mas olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: quando eu perceber que as suas expressões mudaram, de Deus está no controle, para não ter jeito mais, chacoalhe essa pessoa e diga: eu vou estar aqui para te lembrar, você não pode desistir, tem que continuar acreditando. Se depender de mim, a tua fé não vai parar. Se depender de mim, a tua marcha não vai parar. Se depender de mim, tu vai continuar acreditando. Pregador, você não sabe como que é difícil a batalha que eu enfrento. Mas mesmo assim tu não vai parar.
A corrupção generalizada leva o profeta a registrar uma das piores coisas da sua vida. Jeremias 52, 12. Vocês vão ler com a voz do rádio 3. 1, 2, 3. Jeremias 52, 12. Jesus segura a hora. 1, 2, 3. E no quinto mês, do 10º dia do mês, que é 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradan, capitão da guarda que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. O comandante babilônico queima a casa do Senhor. Ele derruba os muros, ele derruba as colunas, ele despoja os utensílios do templo. E tudo isso diante de um homem que amava Jerusalém, diante de um profeta que amava o templo. Foi muito ruim para Jeremias ver a queda no lugar da adoração. Diga para essa pessoa ao teu lado: presenciar a queda de alguém que atraía a glória de Deus dói. Presenciar a queda de alguém que tocava o pandeiro e o fogo descia dói. Presenciar a queda de alguém que adorava e o poder de Deus caía dói. Presenciar a queda de alguém que orava e Deus operava dói. Presenciar a queda de alguém que pregava e Deus salvava e edificava a igreja dói. Mas diga para essa pessoa do lado: para toda queda, se for humana, Deus tem um novo recomeço. Se tiver alguém caído lá, Deus tem um novo recomeço. Se lá tiver alguém que caiu, não importa quanto tempo tem, Deus tem um novo recomeço. Diga para essa pessoa ao teu lado: tem recomeço para alguém que está lá na tua casa. Tem recomeço, tem recomeço. 70 anos. O povo passa sem saber o que é receber a resposta de Deus através do culto. Quando nós analisamos algumas composições, quando analisamos o que acontecia nos livros proféticos contemporâneos, a época do cativeiro, uma das condições para um adorador é não poder adorar. E as nações falavam mal contra Jerusalém. Quando as pessoas diziam: ó Jerusalém, tu era formosa, tu era bela, tu era mais conhecida como a terra dos louvores. O seu templo atraía multidões, atraía pessoas, mas olha como está deserto. É morada do chacal, é morada dos animais. Meus pastores querem pastorear nas terras de vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: enquanto alguns falavam mal de quem estava caído, da Jerusalém caída, Deus ele ouvia. Diga para essa pessoa ao teu lado: é perigoso falar mal de quem está caído. Diga assim: pode estar caído, mas ainda é projeto de Deus. Pode estar caído, pode estar no fundo do poço, mas ainda é projeto de Deus. Vão pensar muito antes de falar mal de alguém que está caído perto de você, porque a partir de hoje tu tem argumento para dizer: pode estar caído lá na minha casa, mas ainda é projeto de Deus. Pode estar caído lá na minha parentela, mas ainda é projeto de Deus. Pode não estar entrando ninguém no culto, mas a congregação ainda é projeto de Deus. A história diz que Deus escuta as orações de um jovem compromissado. Fazer a diferença e se posicionar
crédito de Daniel para com Deus. E Deus cumpriu o que diz através do profeta Isaías. A tradição diz que quando completou, quando estava próximo a completar os 70 anos de cativeiro, Daniel ele toma a responsabilidade, ele começa a orar pela restauração de Jerusalém. Mas Daniel também age, eu escutei alguém dizer aqui hoje, é orar, mas também é agir, é orar e ter ação. Daniel ele leva os rolos diante do rei, é aí que começa Esdras, capítulo 1. Amados, percebam que Ciro, enquanto ele recebe os manuscritos e os rolos, enquanto ele recebe, ele começa a escrever assim: o ímpio nem conhecia Deus, Deus chamou ele de escolhido. Esdras capítulo 1, eu fui encarregado de edificar a casa do Senhor. O povo de Deus sobe para Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Homem, de onde vocês estão, vos ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados e fora as dádivas para a casa do Senhor. Esdras capítulo 1, verso 5. E levantou os cabeças, levantou o sacerdote, levantou os levitas, e os levitas eram compositores, missionárias Solange Otília. Eu comecei a escutar a composição, eu imagino os levitas pegando o símbolo, imagina, eu sinto Deus aqui, levita pegando o pandeiro, levita pegando o tamborim, e a canção qual que era? Pregador, vivendo o extraordinário, a dupla honra de Deus na minha vida e na minha família. Fala comigo, vivendo o extraordinário, na dupla honra de Deus na minha vida e na minha família. E o símbolo vai sendo tangido, o pandeiro vai sendo tocado, tem prata e tem ouro chegando, e o levita está vivendo o extraordinário na dupla honra de Deus na minha vida e na minha família. Diga para essa pessoa ao teu lado: quando Deus recomeça, Ele levanta o caído, e ainda presenteia. Glória a Deus, coisa linda. Verdade. O ano era 2014. O adolescente no culto, na festividade, na sede. Enquanto um de nossos pregadores renomados, eu digo renomado, mas sei que ele é simples, sei que ele é humilde, mas é um homem de Deus, um pregador que é referência para mim. Ele pregava a palavra e lá dentro da sede estava muito quente. E esse adolescente, ao invés de ficar no culto, ele sai lá para fora. Com as próprias pernas, esse adolescente começa a caminhar em direção à sua queda. E por quase 10 anos esse adolescente esteve caído. A pronúncia desse adolescente, quando ele foi ficando jovem, quando a idade foi chegando, esse adolescente dizia que não se via usando um terno tão cedo. Diga para essa pessoa ao teu lado: até o Deus do recomeço chegar. E o Deus do recomeço chegou, levantou esse jovem. E a trajetória desse jovem, como que foi? Ele visitou um guarda-roupa, saiu camisa de time, entrava um terno, saía outra camisa de time, entrava camisa social. Eu sinto Deus trabalhando aqui. Vai ter pessoa trocando um copo de bebida por mergulhar e beber da água da palavra. Vai ter pessoa abandonando o cigarro, vai ter pessoa abandonando os trajes malignos, vai ter pessoa sendo transformada. Só foi chegando terno, só foi chegando camisa social, e a trajetória qual que foi? Do fundo do poço, Deus
7 meses. O povo é realocado. A primeira congregação que sai com Zorobabel. Ajuntou-se o povo como se fosse um só homem em Jerusalém. E Deus começa a ensiná-los a manusear a primeira arma da nossa campanha. Diga comigo assim: união. Após muito tempo, 70 anos de cativeiro em Jerusalém, 5 anos durava a viagem da Babilônia para Jerusalém. E após muito tempo, eles ainda ficam parados quando chegam na realocação. Eles voltam a cultuar, edificam o altar e lançam os alicerces. A união renova os sacerdotes. Quando o sacerdote começa a ver o interesse da multidão, que não era simplesmente estar aqui, mas uma multidão que se desdobrava. Como assim, pregador? Eu saí da minha cidade de longe para estar aqui, e nós somos um. O nosso projeto é um só. O sacerdote começa a ver isso e começa a ficar impactado e começa a vestir de novo as suas vestes sacerdotais e começa a pegar a trombeta, e os levitas começam a pegar os seus símbolos, adorando. Não precisava naquela época ser corinho de fogo para o povo começar a bradar. O louvor dos nossos irmãos eram: rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre em Israel. Vou cantar de novo o louvor dos nossos irmãos. Rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre em Israel. Essa composição era suficiente para o povo bradar, levantar a mão e dizer glórias a Deus. Essa canção não precisava ser divisa de fogo, varão de guerra, não precisava ser corrente de fogo. Quem reconhece a bondade de Deus, começa a adorar a Deus aí. A geração do recomeço se alegra em louvar a bondade de Deus. A oposição se enfurece e tenta lutar contra a geração do recomeço. O quinto requisito: não se misturar com os de aparência, porque a geração que não se mistura vence. A oposição parou a obra do recomeço, e Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar. Quando Deus recomeça a obra em minha vida, alguém falou assim comigo, ministro Paulo Sérgio, que eu devia ir mais devagar, que eu estava indo rápido demais, e eu comecei a contemplar o objetivo oculto. Queriam me parar, mas Tatenai, representante do povo de Jerusalém, eles deram uma carta para Dario e procuraram e acharam os arquivos da Babilônia, e Dario diz assim: pode voltar a obra, e ainda diz: quem tentar impedir a obra do recomeço em Jerusalém vai se ver comigo. Quem tentar impedir a obra do recomeço nessa congregação vai se ver com Deus. Quem tentar impedir a obra do recomeço vai se ver com Ele. Terminaram a edificação do templo. A geração do recomeço volta a cultuar. O rei da Síria libera os exilados, eles voltam a alegrar-se. Porém, até mesmo essa mistura era um pouco perigosa. Observem que faltava algo no culto. Tinha entrega de sacrifício. Os sacerdotes estavam com as suas vestes, pegaram as suas trombetas. Os levitas assumiram a sua posição nas composições. Tinha avivamento em Jerusalém.
mas não tinha palavra. Diga para essa pessoa ao teu lado: avivamento sem palavra não dura, acaba rápido. Quer conhecer um crente avivado? É só saber se a vida dele está edificada na palavra. Movimento é consequência da manifestação do poder de Deus. Sim, concordo, não falo contra os dons. Mas o crente avivado na palavra, ele não se posiciona como crente somente dentro da igreja. O crente avivado pela palavra, ele vê um escândalo, ele vê um vestígio de corrupção, e ele afasta, e ele retrocede, e ele busca outro caminho. Amados, Deus levanta uma nova geração. E o sexto requisito, diga comigo assim: ser compromissado. No anonimato, o escriba Esdras, percebam que ele era hábil na lei de Moisés, ele se especializou na lei de Moisés, e Deus usa o rei para convocar ele para ensinar o povo a importância do compromisso. Na especialização que acontece no anonimato é analisar os erros e onde a geração antiga parou. Diga para essa pessoa ao teu lado: Jerusalém precisava de um pregador. O anonimato ainda forma grandes pregadores. Seja compromissado com eventos pequenos, porque daqui a pouco tem convocação grande. Antes de ser convocado para pregar na sede, ninguém me viu pregando nos cultos dos lares. Antes de ser convocado para pregar na sede, ninguém me viu pregando no culto do CESPIM. O anonimato ainda forma grandes pregadores. Esdras sobe para Jerusalém com ouro, com prata e com várias outras coisas de valores. 5 meses dura a viagem. Uma roda de salteadores. Esdras 7:10. Vou ler para ganharmos tempo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar na lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos, os seus juízos. Esdras era compromissado e ensinava o povo a ser compromissado. E observem as 3 armas que Esdras ensina o povo a ter compromisso. Esdras acampa 3 dias perto do rio. Diga comigo assim: unidade. Esdras apregou um jejum de modo geral. Diga comigo assim: jejum. E todo o povo começa a fazer orações a Deus. E essa vocês vão ler o resultado. Esdras capítulo 8, o verso 23. 1, 2, 3. Mais uma vez, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Tem tradução que diz: nós jejuamos, nós consagramos, e Deus ouviu a nossa oração. O resultado da união, do jejum, da oração, de modo geral, em uma igreja, abala o céu, abala as estruturas do inferno também. Se tiver união, se tiver jejum, se tiver oração, Deus, Ele opera as suas maravilhas no meio do povo. Porque Esdras 7 diz que Esdras chegou junto com o povo em Jerusalém. Esdras 8 está como o que aconteceu para que a viagem fosse bem sucedida. Se tiver união, se tiver jejum,
seu lugar. Esdras fala para o povo, no manual de como que aconteceu, no capítulo 8, e nas entrelinhas eu imagino ele fazendo uma pergunta para o povo: vocês querem ser a geração do recomeço? Eu imagino todo mundo naquela alegria dizendo sim, e levantando a mão, e dando um brado de glória. E Esdras começa a falar com o povo assim: então tenha um compromisso com a união, tenha um compromisso com o jejum, tenha um compromisso com a oração, porque o propósito de Esdras até era válido, a oração e o jejum de Esdras até era válido, mas Esdras ensina ao povo: se eu que sou líder, a minha oração, meu jejum, meu propósito é válido, imagina o nosso propósito, a nossa oração e o nosso jejum. Eu quero convidar aqui na frente você que quer ser a participante da geração do recomeço. Você que precisa de renovo na oração e no jejum, que a partir de hoje quer ter mais compromisso com a união, aonde tiver santa convocação, eu estou. Mais compromisso com o jejum, mais compromisso com a oração. Movimentos grandes. Glória a Deus, poderoso, santo. São iniciados através de detalhes pequenos, de pequenos detalhes. Deus estava prestes a reavivar Jerusalém através da palavra. Mas como que aconteceu? Glória a Deus. Um jovem se especializou na lei. Um jovem achou graça aos olhos do rei. Um jovem ensina o povo a ter compromisso com as coisas de Deus. E assim houve o avivamento que Jerusalém precisava. Obrigada, Deus. Esdras ele diz no capítulo 8 que por causa dessas 3 armas abençoadoras, o próprio Deus livrou eles dos inimigos que lhes armavam ciladas. Jesus, obrigado. Pega na mão desse crente do seu lado. Pega na mão desse crente do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Olha para ele e diga assim: você tem noção do potencial que é a nossa oração, que é o nosso jejum, que é o nosso propósito? Eu vou descer, eu vou orar junto com vocês aí, eu vou descer. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, um grande avivamento começava com os pequenos detalhes. Ó Pai querido, eu rogo que o Senhor venha visitar. Ó Deus, desde o primeiro integrante que sou eu de uma ponta. Ó Pai querido, Pai
vencem, eu e o Senhor também sabe que ainda está faltando integrantes aqui. Ó Deus, e esses integrantes precisam ser visitados. Eu sinto Deus aqui. Esses integrantes precisam ser visitados e colocados de pé. Ó Pai querido, eu rogo ao Senhor nesta hora. Ó Pai, nos fortalece, nos conduz. Ó Pai querido, nos esforça para que nós possamos estar no seu propósito, numa só oração, num só jejum, num só compromisso. Ó Deus, adora o nosso ministério. Ó Pai, que nos livre das ciladas que são impostas, ó Pai, pelo adversário na trajetória. Ó Deus, para os nossos passos. Ó Pai, que vai despedaçando agora todo mal. Ó Deus, renova a nossa força. Faça de nós, ó Pai, integrantes da geração do recomeço. Eu não vim com uma proposta emocionalista, eu vim com uma proposta estimulativa. Ó Pai, que eu sei a partir de hoje, ó Pai, que nós no plural, Senhor, vamos bombardear, ó Pai querido, as portas do inferno, com a ajuda do Senhor, e seremos mais do que vencedores. Portanto, eu peço ao Senhor, Pai, repreende agora toda coação, toda retaliação, e em nome de Jesus, todo mal, sim. Confirma, Deus, algo diferente. Se depender de mim, ninguém vai cair nas ciladas dos inimigos. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: se depender de mim, você não vai cair. Pode contar comigo. Eu vou orar e vou jejuar por você. Aplaude a Deus, eu agradeço a oportunidade de Jesus. Irmãos, coisa linda é a voz de Deus nas nossas vidas. Por isso que Jesus ele disse na sua palavra: muitos perecem por falta de conhecimento. Muitos estão aí perecendo, morrendo, enfraquecendo, porque não